Olá, meus amigos imaginários, como é que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar sobre minha franja. É um assunto assim que você deve pensar, cara, que assunto merda, tipo, é um assunto, sei lá, desnecessário? Não sei. Bom, mas vamos lá. Eu passei pela minha adolescência sofrendo bullying. É meio difícil, assim, encontrar uma pessoa que não tenha passado por isso na adolescência, né? Que é uma fase assim, que a gente fica meio esquisito, a gente fica meio estranho, né? Assim, você tem características de criança, ao mesmo tempo que você já tá desenvolvendo ali, aí sai espinha na tua cara, aí tu fica com a cara meio esquisita, né? E eu lembro que quando eu tinha 13 para 14 anos, a minha avó fez em mim uma franja. E daí não era uma franja igual a essa que eu estou nesse momento. Era uma franja até aqui, aquelas franjas tradicionais, né? E a minha avó dizia pra mim que eu tinha testa grande, que a franja, ela deixaria eu mais bonita, que era melhor eu ter franja do que testa grande. E eu cresci com aquela ideia de que eu precisava de uma franja. Só que como vocês podem ver, o meu cabelo, ele é ondulado. E a minha franja não ficava aqui na frente retinha, ela ficava toda... Então, eu sofria com aquela franja, sabe? Eu ia colocar ela de lado, não dava. Eu ia colocar ela de frente, também não dava. Não que essa daqui seja um exemplo de franja, né? Mas, enfim, o ponto que eu tô querendo chegar é que aquilo mexe muito com a minha autoestima. Então, se a minha franja tava feia, eu também estava feia. Basicamente era isso. A minha autoestima, ela dependia exclusivamente de como a minha franja estaria naquele dia. E daí eu ia pra escola, me sentindo bonita quando a minha franja tava bonita. Ou me sentia feia quando a minha franja tava feia. E eu pensei, cara, e se eu parar de usar franja? E se eu deixar a franja crescer? Aí eu lembro que demorava muito pra franja crescer, assim. Daí eu ficava usando prendedor em casa pra tentar deixar a franja crescer e tal. E daí quando ela cresceu, que demorou um tempão, eu me senti melhor, mas eu ainda não me sentia bonita. Eu ainda me sentia esquisita. E eu não sei se é normal isso, mas na adolescência eu acho que é comum a gente se sentir feia, sabe? Parece que todo mundo é bonito, mas a gente é feio, sabe? Não sei, é como se você estivesse se conhecendo ainda, como se você tivesse que encontrar a sua identidade ainda. Então eu não tinha, tipo, vestimenta própria. Eu vestia a roupa que a minha família comprava pra mim. Eu arrumava o cabelo do jeito que, sei lá, a minha família aprovava. E, bom, a minha autoestima, que dependia anteriormente de uma franja, agora não tinha mais a franja. E eu tava me sentindo feia por causa dos meus dentes. Eu lembro que meus dentes, eles eram extremamente tortos. Esses dois dentes aqui, eles eram aqui em cima. Outra coisa que também demorava muito. O cabelo é uma coisa que cresce cerca de 1 centímetro por mês. E os dentes também demoram bastante quando você tem um grau ali de tortice nos seus dentes. Eu lembro que era 1 ano e meio, não, 1 ano e 8 meses, quase 2 anos que eu teria que utilizar esse aparelho, e passou de 1 ano e 8 meses. Porque, primeiramente, eu tinha que usar um aparelho no céu da boca, usei aquele que você tem que apertar, né? Usei, não adiantou nada. Aí depois tive que arrancar 4 dentes naturais. E de novo, é aquele processo que demora, a beleza demorava para chegar. A beleza, pelo menos, que eu tinha em mente. De que um dia meu cabelo ia ser bonito, de que um dia meus dentes seriam retos. Então a beleza, a estética que eu tenho agora, nesse momento, eu acho que era a beleza que eu tava esperando na época. Talvez. É um ponto interessante. Você está de acordo com a beleza que você esperava quando você era mais novo? Era essa estética que você imaginava de você?
quando você era criança, enfim, adolescente. Daí, eu sempre usei cabelo reto. Gente, esse corte que eu tenho hoje é um corte em U, também conhecido como butterfly. Nunca tinha usado esse corte. Eu fui usar esse corte, eu acho que eu cortei a primeira vez ano retrasado. E quando eu cortei, eu falei, nossa, por que eu não cortei antes? Que eu amo esse corte, gente. Ele é minha vida. Olha como meu cabelo tem muito mais volume do que se ele fosse reto. Apesar que reto também tava bonito. Outra coisa também, cabelo ondulado, cabelo cacheado, são cabelos que exigem um tipo de cuidado diferente do cabelo liso. Porque às vezes a definição, por exemplo aqui, ó, vocês estão vendo como não tem muita definição? Às vezes você precisa de um creme específico, uma finalização. E eu não tinha esse tipo de orientação. Eu não sabia cuidar do meu cabelo. Não que hoje eu saiba, não que hoje eu realmente saiba muito. Mas eu me sinto melhor. Eu sinto que hoje eu cuido mais da minha aparência. Nossa, sobrancelha, gente. A sobrancelha. Dá pra fazer um vídeo só disso, tá? Eu lembro que eu ia no salão e todas as mulheres lá, elas queriam definir minha sobrancelha, elas queriam afinar minha sobrancelha. E eu me sentia muito feia, gente, sério. Eu com a sobrancelha fina não combino, não combino. Aí depois era, na época, né, naquele ano, tava na moda aquelas sobrancelhas bem marcadas, sabe? Bem definidinhas, parecia um símbolo da Nike, assim. Fui tentar fazer na minha sobrancelha, não deu certo. Como vocês podem ver, eu tenho umas falhas bem aqui, ó. Aqui nesse final, ó. Então não adianta tentar definir a minha sobrancelha, que vai ficar torto, vai ficar esquisito. Então a minha sobrancelha é assim. Ela tá natural agora. Tipo, eu mesma faço minha sobrancelha, porque se eu ir no salão, eu sei que a pessoa não vai saber fazer minha sobrancelha. E a minha sobrancelha, como que ela é feita? Geralmente eu tiro um pouquinho aqui em cima, que não tem muito, e um pouquinho aqui embaixo pra não ofuscar os meus olhos, né? E também não trazer aquele ar de tristeza, porque quanto mais baixa é a sobrancelha, mais um ar de tristeza ela traz pra você. E é isso, era tão simples. Era só aceitar a minha sobrancelha do jeito que ela era. E tirar um pouquinho aqui só. Pronto, coisa que eu podia fazer em casa. Mas não, eu queria terceirizar, eu queria que alguém me deixasse bonita. Eu queria ir no salão e a designer de sobrancelha deixasse eu bonita. Eu queria sair de lá com a autoestima, assim, sou linda. Isso não acontecia. Então, gente, o quanto eu me preocupava com a minha aparência era surreal, sabe? Eu não sei se isso é algo que todos os adolescentes passam, mas geralmente a gente se acha o centro do universo. A gente acha que todo mundo tá percebendo os nossos defeitos. A gente acha que todo mundo vai perceber que eu tô com uma falha aqui na minha sobrancelha. Sei lá, era uma coisa meio assim, sabe? E hoje eu posso dizer pra vocês, assim, que eu sou feliz com a minha aparência, com o meu cabelo, com a minha pele, com a sobrancelha, com meus dentes, blá. Não tem muito o que fazer, essa é a minha aparência, a não ser que eu faça plástica, me quebre toda, algo que eu não vejo necessidade. E assim, essa ideia de que minha testa era grande, gente, isso não é verdade. Foi uma coisa que minha mãe implantou na minha cabeça, porque minha testa não é grande, não. Ó, se eu abrir aqui pra vocês, é uma testa que ela é proporcional ao meu rosto. Aqui, ó, o tamanho da testa, o tamanho do nariz, o tamanho aqui. É proporcional, eu não tenho testa grande. Então, faz parte. Mas enfim, agora eu quis mudar um pouco, quis trazer a franja de volta. No começo me arrependi, me achei feia. E agora ela já tá crescendo um pouquinho, tá ficando top. E... outro problema que eu tinha, e na verdade que eu tenho até hoje, é um problema com magreza. Que eu tinha pressão, principalmente, tô com ciclopasta, gente. Eu tinha um problema principalmente
por causa da minha família, que ficava falando pra mim que eu tava magra, que eu tava seca, que eu tinha que engordar. E quando eu olho as fotos do passado, realmente eu tava muito magra, muito seca. Mas era normal, assim, na adolescência, sabe? Você tá em fase de crescimento, é normal você ser seca. Ou se você tá acima do peso, também é normal. Você vai crescer, vai espichar, enfim. Não é um peso permanente, apesar de que no meu caso é um peso permanente. Eu sempre tive muito problema com comida. Não sou muito fã, eu não sou fã de comer, gente. Eu como por necessidade, não porque eu sinto prazer de comer. E, bom, hoje eu vou na academia. Faço aí musculação, o quê? Umas 3 vezes na semana, mais ou menos? E assim, eu aceitei que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ganhar massa, seja ela massa gorda, massa magra, né? Eu sou uma pessoa que eu deveria comer mais do que eu gasto, só que é muito difícil porque eu não tenho apetite, então eu tenho que optar por alimentos mais calóricos, mas ao mesmo tempo não pode ser alimentos que façam mal para minha saúde. Então, assim, é um dilema, sabe? É um dilema muito grande essa parte. Mas eu fico pensando o quanto eu tenho que me esforçar pra isso, o quanto isso é importante pra mim. E assim, eu me aceitei do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa magra. É isso. Não, eu não sou magra ao ponto assim, de aparecer os ossos, tá? Não sou magra ao ponto assim de, sei lá, ficar doente por conta disso. Mas eu sou magra. É isso. Eu me aceitei desse jeito. Porque lutar contra isso é muito custoso e eu não vejo necessidade. Eu sou assim. Claro, tem períodos que eu fico tão debilitada, porque o meu emocional, ele influencia muito no meu estômago, né? Então, eu costumo comer menos do que eu deveria. Aí eu me preocupo em relação às vitaminas, né? Proteína, etc. Aí sim. Mas fora isso, gente, se a saúde tá ok, o resto que se dane, sabe? Então, hoje, o assunto era só a franja, mas acabou virando sobre estética, né? Eu posso dizer pra vocês que sim, eu já tive problema de autoestima em relação à minha estética em específico. Hoje é algo assim que eu não me importo muito, mas se eu me importar, ou eu corro atrás da mudança, ou eu me aceito do jeito que eu sou. Só tem esses dois caminhos. Aí eu fico pensando, qual que é mais custoso? Qual que vale a pena passar, os dois caminhos, né? E basicamente é isso. E assim, claro, o ambiente que você está inserido influencia fortemente. Então, se você tá num ambiente que as pessoas ficam fazendo bullying com você o tempo todo, é muito difícil. Eu vejo isso principalmente com pessoas acima do peso. O quanto as outras pessoas olham de forma diferente ou se dão a liberdade de chegar no outro e falar, nossa, tu engordou, né? Tipo, eu acho isso muito sem noção da parte das pessoas. Ficar comentando sobre o peso do corpo alheio. Mas enfim, pessoal, me fala aí. Você também passou por isso que eu passei? Você também teve essas questões estéticas? Espero ter ajudado de alguma forma e até a próxima!